É, Bom dia, tutor. Primeiro, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é José Lucas Alves de Farias. Eu vou começar aqui a socialização do estágio 3. E eu não estou colocando em tela cheia porque o aplicativo que eu estou utilizando para fazer a gravação não está não tá conseguindo gravar quando eu coloco em tela cheia, mas a partir daqui dá para visualizar bem também o conteúdo dos slides. Pois bem, vou realizar a socialização do estágio curricular obrigatório 3. A área de concentração escolhida foi a área de ensino e aprendizagem em matemática. No próximo slide eu vou falar sobre a justificativa da escolha dessa área de concentração. E o tema, propostas pedagógicas para o aprimoramento do ensino de matemática na educação de jovens e adultos no Brasil, que tem bastante relação com a vivência do meu estágio nesse período. Pois bem, vamos lá. Justificativa. De forma geral, a gente sabe que os índices educacionais do Brasil não são bons. E nas minhas pesquisas, eu constatei que em 2022 o PISA, o Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes, colocou o Brasil 93 pontos abaixo da média dos demais países com relação à matemática. Então, é um dado que comprova que as coisas não estão boas, né? Quando se trata da educação no modo geral e especialmente em relação à matemática. Bom, os problemas educacionais do Brasil se misturam a problemas sociais. Então, problemas como um dos problemas, né? Como a evasão escolar ocorre muito. Então, forma um ciclo, como eu coloquei aqui. Esse ciclo motivou a escolha da área de concentração, com foco em estudar novas propostas pedagógicas especificamente para aqueles que abandonaram a escola na idade escolar e retornaram anos mais tarde para conseguir o diploma do ensino fundamental e médio. É um fenômeno que está cada vez mais visível. As turmas do EJA, da educação de jovens e adultos, elas estão com uma faixa etária que não é tão alta assim. Claro, existem pessoas na faixa etária de 40, 50 anos, mas também existem muitos jovens, muitas pessoas de entre 20 e 25 anos que abandonaram a escola, enfim, motivos aí diversos, como a necessidade de complementar a renda em casa, enfim, mas que agora precisam do diploma e retornaram ao ensino. Então, faz com que as turmas elas estejam mais jovens, assim, as turmas do EJA. Bom, e esse público, por ser um público especial, deve também ter uma educação especial quanto ao ensino, visto que a carga horária é menor, normalmente o pessoal trabalha pela manhã, já chega mais cansado, enfim. O objetivo aqui, e esse também foi a justificativa para a escolha do tema, é apresentar propostas pedagógicas, como é que a gente pode trabalhar a matemática para esse público, sem ser enfadonho, sem ser uma aula monótona, né? Uma aula que desperta interesse, tornar a aula de matemática interessante. Pois bem, tá, aqui estão os objetivos. Estudar as características predominantes em turmas da EJA, estabelecer novos métodos de ensino com foco em jogos, vai ser o principal aqui nesse trabalho. Então, jogos como xadrez, baralho, dominó, vão ser bem instrutivos. Investigar a adequação da linguagem utilizada em sala ao público em questão. Claro, você não pode ser
muito artificial nas suas palavras, né, ser muito formal. Precisa adequar o público, precisa tornar a matemática acessível àquele público e também introduzir formas de uso de novas tecnologias no contexto da educação de jovens e adultos. Tudo com o objetivo de tornar a aula mais interessante, né? Então, pois bem, começando aqui a fundamentação teórica, o Souza, entre outros autores, vai dizer que a matemática, mesmo sendo uma disciplina reconhecida como fundamental mundialmente, ainda é vista como uma barreira intransponível, repleta de conceitos complexos e fórmulas assustadoras, o que pode gerar um afastamento dos alunos e minar o aprendizado. É, eu escolhi esse pensamento justamente para comprovar e para trazer uma visão que muitos dos alunos da turma que eu estagiei, das turmas que eu estagiei, foram duas, tiveram essa visão, né? Ainda tinham essa visão da matemática como algo muito artificial, como uma ciência cheia de regras, né? Distante da vida prática. Bom, e surge a necessidade de alterar essas formas tradicionais do ensino, justamente com o objetivo de tornar a matemática mais acessível a esse público, né? Como eu já falei, tornar as aulas de matemática mais interessantes, mais didáticas. Bom, e uma das estratégias para alcançar isso, o próprio Souza vai nos dizer que é a gamificação, definida como a aplicação de elementos e mecânicas de jogos em contextos não relacionados a jogos, tem emergido como uma abordagem inovadora para melhorar a educação em diversos níveis, incluído o ensino da matemática. Então, assim, a situação que o jogo cria favorece muito o ensino, porque estimula a competitividade, estimula a interação entre os alunos e faz com que, primeiro, o aluno tenha a necessidade de conhecer algo, ah, para que a partir de então o professor apresenta a teoria matemática que está, entre aspas, escondida ali nas regras do jogo, por exemplo. Então, notou-se, o professor regente do meu estágio utilizou essa metodologia e notou-se que os resultados foram bastante positivos. Bom, por fim, eu trouxe também aqui o que o Barbosa vai nos dizer sobre isso. Então, é, é bom destacar que o ensino ele não pode ser simplesmente chegar numa sala de aula e apresentar jogos para os alunos. Isso é muito bom, isso mostrou resultados muito positivos, mas também precisa ter o viés tradicional. Então você tem também que apresentar conceitos, tem que ter aquela aula expositiva. Então, como eu coloquei aqui, né, é muito necessário criar situações que despertem a atenção para em seguida apontar algumas teorias matemáticas envolvidas no processo, precisando se unir o tradicional e o lúdico, conforme enumera Barbosa. As pesquisas sobre o lúdico e a matemática é um bicho de sete cabeças, né? E que o professor comanda esse monstro indecifrável, ainda se tem essa visão, né? Assim, brincar deixa de ser um mero passatempo e assume o seu lugar de destaque no campo da investigação científica. Vamos seguir. A metodologia. Bom, a metodologia foi como estava lá na trilha, então, após a assinatura da documentação, foi feita a observação e em seguida 20 horas, um pouquinho mais de 20 horas na verdade, de observação em duas turmas do primeiro ano da EJA, e em seguida 5 horas de regência. Foi dessa forma que os dados foram coletados. Bom, de forma geral, eu estagiei na escola José Tavares, ela é conhecida aqui na cidade de Queimadas como José Tavares, é uma escola estadual, naturalmente. Vai funcionar ali os 3 turnos, manhã, tarde e noite.
Durante a manhã e durante a tarde é o ensino regular, durante a noite a modalidade EJA. Bom, é uma escola, eu diria, de porte médio. A sua extensão não é tão grande assim, mas internamente ela até que é bem dividida, então ela comporta uma boa quantidade de alunos. Bom, e outras informações, né? O recreio dura em média de 15 a 20 minutos, com alguma margem de tolerância para o retorno dos alunos às salas. A escola também oferece merenda aos alunos, o cardápio é variável. Bom, os professores também se reúnem para discutir estratégias pedagógicas, enfim, além de outras observações da escola. Essas foram algumas observações que eu fiz. Vou continuar aqui. Bom, plano de aula. Qual foi o conteúdo que eu abordei na minha regência? Função afim. Eu não escolhi esse conteúdo, foi na onda ali, na sequência ao que o professor estava apresentando. Bom, estabeleci como objetivos para minha aula identificar situações que podem ser representadas por uma função afim, reconhecer a lei de formação e construir, claro, o gráfico. Foi uma aula bem tradicional, tá? Então, quadro branco, lápis e o livro, foi isso que eu utilizei. Bom, comecei a aula apresentando uma situação que descreveria uma função afim. Então, esse foi o texto que eu utilizei, né? Foi um texto retirado do livro, de um livro de matemática, o livro aqui do Manuel Paiva. Bom, ao mergulhar, uma pessoa está sujeita a pressões superiores àquela que estaria submetida se estivesse na superfície. Então, relacionar pressão e profundidade, no geral, né? Essas duas grandezas se relacionam de forma linear e, portanto, elas podem representar uma função afim. Então, discuti ali durante 10, um pouquinho mais, 10 minutos ou um pouquinho mais, com os alunos e, enfim, falei de outras situações que poderiam representar funções afins. Após isso, iniciei a aula expositiva de fato, então, destacando a lei de formação, falando sobre o gráfico, falando sobre a inclinação da reta, e no terceiro momento, resolvi em sala algumas questões, nada muito difícil, que abordassem esses conceitos, né? E aí passei uma atividade para casa, né? A página 133 do livro de matemática que eu utilizei como fonte, o livro aqui do Manuel Paiva. Bom, sobre a vivência, uma situação que eu considerei bem positiva, que teve bons resultados, como eu falei, foi a aplicação de jogos. Então, foi algo assim que foi bem interessante, foi bem legal. Eu não tinha visto ainda esse tipo de abordagem. Mas no dia 14 de junho, que foi o último dia de aula, né, antes do recesso, o recesso começava justamente na sexta-feira, 14 de junho, o professor fez ali uma espécie de gincana, uniu as duas turmas e, bom, formou grupos e colocou os alunos para jogarem. Então, xadrez foi um jogo que não tinha tantas pessoas. Eu, especificamente, fiquei no grupo ali do xadrez e tentei explicar aos alunos alguns conceitos relacionados, né? Então, da mesma forma, o professor fez com baralho e dominó. Então, enfim, né? Conceitos ali de soma, de subtração, a própria geometria envolvida na movimentação das peças. No caso do baralho e no caso do dominó, princípios de contagem. A gente nota que em muitas questões de probabilidade ou de princípio fundamental da contagem aparecem exemplos com o baralho e dominó. Então, ver isso na prática e estudar alguns desses conceitos na prática se mostrou bem interessante, os alunos ficaram bem envolvidos. Bom, é isso e essas foram as referências que eu utilizei naquelas citações da fundamentação teórica. Obrigado, professor.